No vídeo de hoje eu quero ajudar você que tem alguém depressivo dentro de casa, assim como eu tenho a minha mãe. E às vezes você não está sabendo lidar com essa situação. Então fique comigo que eu quero te ajudar. No livro de Provérbios, no capítulo 22, do verso 24 ao verso 25, diz da seguinte forma: Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Esse provérbio, ele trouxe uma luz tão grande no meu coração de uma situação específica que eu vivi dentro desse quadro depressivo da minha família, da minha mãe, no caso. Há mais ou menos 3 anos, eu e minhas irmãs, nós fomos morar com ela, né? A gente ficou um período com meu pai, depois nós fomos morar com ela, e foi o período onde todo esse entendimento de uma pessoa depressiva começou-se a abrir a minha mente quando eu fui morar com ela. E chegou um momento, na verdade, depois de 3 anos ali morando com ela, chegou um momento onde eu percebi que, na verdade, eu estava com sentimentos pré-depressivos, só que eu não queria acreditar que eu estava com sentimentos depressivos. E aí, daí eu fui num clínico geral, e o clínico geral fez uma análise da minha vida, fez várias perguntas, e chegou à conclusão de que eu estava pré-depressivo. Eu nem sabia, na verdade, que existia esse termo, a pessoa que ela está pré-depressiva. Quando eu saí daquele consultório, eu saí totalmente desestruturado, mas com o sentimento de que agora sim eu poderia ajudar a minha mãe, porque da mesma forma como ela se sentia, eu estava me sentindo. Só que o grande problema está baseado nesse ponto aí, que quando eu fui contar para ela, na verdade, ela entendeu-se como o fardo todo e a culpa de tudo aquilo que nós estávamos vivendo, a tristeza, a exclusão, a solidão que nós estávamos vivendo, era culpa dela. Só que, na verdade, não era culpa dela. Mas o grande fator principal ali é que o fato de ela não saber gerenciar as suas emoções, isso desestruturava toda a nossa rotina, nos deixando preocupados, nos deixando um pouco aflitos, sem saber o que fazer, né? Então tudo aquilo impactou completamente o nosso coração, porque a gente não sabia lidar com essa situação. E quando a gente ia contar para ela de que a gente estava triste por alguma coisa, ela se culpava. Então a gente preferia nem falar nada com ela, porque na verdade o depressivo ele tem essa tendência de se vitimizar. O grande problema de uma pessoa depressiva, e eu falo um problema no sentido de que é algo que nós devemos parar um pouco e analisar se ela está se vitimizando ou é uma dor que ela realmente ainda não consegue gerenciar aquela dor. Porque aquela pessoa que se vitimiza, ela não quer tratar aquela dor. Ela quer simplesmente mostrar para alguém que ela necessita de uma pessoa, mas para isso ela precisa se vitimizar para ter o afeto ou o carinho ou a presença daquela pessoa. Diferente daquela pessoa que ela quer mudar, mas ela não sabe como reagir. Então, a partir desse entendimento, se ela estava realmente vitimizando ou se era uma dor que ela não sabia gerenciar, a gente começou a mudar a nossa forma de tratar a nossa mãe. Eu falei que toda essa questão que a gente viveu com ela influenciou, ela prejudicou a gente emocionalmente, só que, como eu falei, não foi uma culpa dela. Na verdade, o fato dela não saber gerenciar com as suas emoções, das fragilidades que ela teve no passado, fez com que essa cadeia hoje transformasse as nossas emoções. Só que a gente tinha uma escolha, ou a gente podia reagir como ela reagia, por exemplo, sair de casa, ou querer suicidar porque a gente não sabia lidar com ela, ou a gente enfrentava aquela situação e podia, a partir daquele momento, aprender a viver com uma pessoa doente e a saber ajudá-la para que ela possa sair completamente dessa doença, ser curada, na verdade. Então ela não gostava mais de fazer comida e o argumento que ela usava pra gente era que ela não tinha mais prazer do tempero dela, mas ela só vivia de cigarro, pão e café. Cigarro, pão e café. Todos os dias, cigarro, pão e café. Ela acordava só para fumar, beber o café e comer o seu pão e novamente
deitava. Então a gente começou a pensar, poxa, eu preciso mudar, eu preciso fazer com que ela entenda que ainda há uma vida, a gente precisa alimentar bem para que o nosso corpo reaja bem. Há uma pesquisa que já mostra que a maior produção de serotonina não é, na verdade, no nosso cérebro, é no intestino. Esse é um fator muito interessante que eu aprendi dentro desses estudos, vários estudos sobre uma pessoa depressiva. Então, eu já quero aproveitar esse vídeo, eu quero fazer um alerta para as pessoas que vivem com alguém que é depressivo, seja uma pessoa de autoridade, pai, mãe, né, tio, tia, e você é um filho, você é um sobrinho, você vive nessa posição onde aquela pessoa onde você mais desejava um afeto, um cuidado por você, agora você não tem mais. Então agora é hora de você reagir. Eu sei que eu já vi casos de crianças, né? Uma criança ela não pode reagir, né? Mas você, no caso, que já é uma pessoa já com a consciência de que você agora tem que ajudar aquela pessoa, entenda muito bem. Não deixe ser influenciado pelas tristezas, pelos argumentos dela, ou pelo carinho tanto que você sente por ela, de que você não sabe como reagir. Mas agora pense, eu preciso ajudá-la de uma forma que ninguém mais sabe como fazer, só eu, porque eu tenho um contato com ela, eu consigo conversar com ela, eu tenho a confiabilidade dela. E eu comecei a pensar assim, eu comecei a entender que eu precisava ser agora maduro e aprender a fazer uma comida, aprender a saber conversar agora de uma forma com que eu não prejudicasse o coração da minha mãe, que já estava totalmente fragilizado. Então eu quero fazer um alerta para você que está nessa situação que eu vivi. Mude a sua mentalidade. Não pense que ela esteja vitimizando, não pense que ela está fazendo uma frescura, alguma coisa, ou que ela está sendo uma criança. Entenda agora que você precisa agora ser um psicólogo dentro da sua casa e ajudá-la de alguma forma. Eu sei que você não vai ajudar completamente, ela precisa estar fazendo um tratamento com um psicólogo, mas tente de alguma forma a complementar esse trabalho. Eu entendo perfeitamente às vezes o que você está sentindo, né, que tem alguém depressivo em casa. Eu entendo também você que é depressivo, porque eu estava numa situação muito complicada. A minha mãe estava com depressão e eu já estava pré-depressivo, porque eu já comecei a pensar ali que eu não tinha mais condições de poder ajudá-la, e eu já comecei a ficar triste por causa que tudo que eu fazia não era suficiente para ela. Comprei uma TV, comprei várias coisas para ela, mas eu percebi que na verdade não era aquilo que ela poderia ter, que eu poderia fornecer para ela. Queria trazer a felicidade de volta para ela. Uma situação um pouco complicada, né, de se viver, um pré-depressivo cuidando de uma depressiva. Tudo, na verdade, na nossa vida tem propósito. Eu precisava realmente sentir as dores da minha mãe para poder, e de uma pessoa depressiva, né, para poder ajudar a pessoa dentro daquilo que eu sei que ela pode sentir, daquilo que ela pode cair novamente numa angústia mortal. Mas o versículo nos ensina algo muito poderoso. Ele fala pra gente não se associar com as pessoas que vivem de mau humor e não andar com essas pessoas que vão irar-se facilmente, porque do contrário eu vou imitar essa conduta. Ou eu poderia imitar a conduta da minha mãe, ou eu poderia ser mais ainda maduro e entender de que eu não tinha que ser conivente com as ideias dela. Eu não tinha que ser conivente com a dor dela, mas ajudá-la a sair dessa dor. Olha, eu sei que se você gostou desse vídeo, eu peço a você que compartilhe esse vídeo com as pessoas ao seu redor. Não seja conivente com a dor dela, mas ajude ela a sair dessa dor. Senão acaba que você vai também entrar nessa armadilha mortal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha e eu te vejo nos próximos vídeos para poder te ajudar a ficar totalmente no #ForaDepressão. Um grande beijo para você.